Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves, além do nosso amigo Valci Silva, psicólogo e ex-membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e o nosso amigo Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel e também já foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Eu queria iniciar o segundo bloco falando sobre uma questão que também é preocupante, a questão da educação, junto às crianças, aos adolescentes. E aqui em Tupã, o Capitão Neves sabe muito bem disso, havia uma preocupação na mudança de governo, na nova administração. Conversamos inclusive com o secretário Mauro Guerra, aqui na TV Câmara, do compromisso e da preocupação do governo em zerar a fila de espera nas creches. Parece que já está quase chegando a esse objetivo. Falta pouca coisa para alcançar esse objetivo, mas é um direito, é uma obrigação do Estado, do governo, de oferecer educação a todas as crianças e adolescentes. Sem dúvida, e esse direito e esse dever do Estado, ele precisa ser levado a cabo a qualquer custo, porque é necessário prever no orçamento municipal a finalidade dos valores e o propósito de criar as vagas. Porque veja bem, a criança se encontra nesse estágio a partir de 2, 3 anos de idade, até a sua entrada no primeiro ano escolar, que é o ensino fundamental, ela está num intervalo importante de desenvolvimento, essencial. E você abandonar, no bom sentido do abandono, essa criança para a rua, para um contexto sem o espaço socioeducativo, é criminoso. Por quê? Porque vai se perder um intervalo fundamental de desenvolvimento dessa criança, onde é importante incutir nela os valores sociais, éticos, familiares, dentro do contexto do amparo no espaço da creche, propriamente dito, e depois no espaço do ensino fundamental. Então, os municípios, às vezes, direcionam orçamentos para projetos que podem ser importantes, mas que o tempo apaga aquele projeto. E já o projeto de desenvolvimento da criança e do adolescente, esse jamais será esquecido ou apagado. Então ele tem fundamental importância, ele tem que ser prioritário em qualquer governo, não importa a cor do governo, não importa a sigla partidária. Aí nós não estamos discutindo a política partidária, mas a política da educação, a política do desenvolvimento. E nós esperamos realmente que o governo de Ricardo Raimundo e seu secretário de Educação consigam levar a cabo esse projeto. É um dever. Isso não é um mérito, não é um grande valor do ponto de vista da política, mas o mérito que está na Constituição Federal. Estaremos cumprindo a exigência federal da Constituição, que este é um suporte, um amparo essencial para a criança e adolescente. Se um governo municipal não fizer muitas coisas no âmbito de obras, no âmbito de desenvolvimento social, mas se fizer no âmbito da educação, cumprindo o dever da Constituição Federal, dando vaga a toda criança, amparando a criança nesse estágio, ele já terá um mérito muito grande, um valor muito grande do ponto de vista social, do ponto de vista político e especialmente do ponto de vista educacional. Então, a nossa esperança e o desejo da população de Tupã é que esse governo que está aí, que veio para essa finalidade, cumpra a sua parte. Perfeito. Eu também queria tocar num outro assunto que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a questão do trabalho. O trabalho infantil. A gente ouve muito falar, capitão, na televisão, trabalho infantil, descoberta aí de alguns locais no país onde há um trabalho infantil com crianças aí, até menores de 14 anos. Aqui vamos falar sobre a partir de 14, mas existem ainda em alguns locais no país onde, infelizmente, nos deparamos com essa realidade. Menores de 14 anos trabalhando, inclusive até serviço escravo. E é uma preocupação. Então a gente queria falar, eu queria que você explicasse um pouquinho também, o Ciro, se quiser complementar também, quanto aos menores de 14 anos. Eles podem trabalhar, não podem trabalhar? O que diz, o que estabelece o Estatuto da Criança e também do Adolescente? A lei brasileira é muito clara. Nenhuma criança, antes dos 14 anos de idade, possa ou deva trabalhar. Mas isso não é uma proteção exagerada para a criança, porque as pessoas vão buscar o passado. Lá no meu tempo, com 10 anos, eu fui para a roça. Eu, particularmente, aos 12 anos de idade,
eu fui para a lavoura, eu fui para ser boia fria, aqui na cidade de Tupã, junto com a minha família. Mas era um outro momento, era um outro tempo, era um outro contexto. O mundo não era o que é, sim, na verdade, tudo se transformou. A educação não era uma prioridade naquele tempo e a realidade mundial se transformou. Por quê? Porque nós constatamos, a partir dos momentos, que o Brasil tem trabalho escravo infantil, ainda. Apesar de toda essa lei, mas a lei é clara. Mas e a partir dos 14 anos? A partir dos 14 anos, ele pode se tornar o que a gente chama de menor aprendiz. Ele vai para os projetos, por exemplo, Tupã tem bons projetos, né, importantes projetos do menor aprendiz. Por quê? Porque é o tempo em que ele começa a ter a maturidade física, a maturidade mental, a maturidade cognitiva, como a gente chama, que é o desenvolvimento da criança e do adolescente, para o processo da profissionalização, para o processo da aprendizagem no trabalho. E até esse momento ele precisa ser protegido e amparado na formação educacional, para que ele esteja melhor preparado, para que ele esteja melhor desenvolvido. E a partir dos 16 anos, ele pode ser registrado na sua carteira profissional, como um trabalhador, por um período de 2 anos, ainda dentro do espaço do jovem aprendiz, onde ele vai ser, se apropriadamente as entidades e as instituições que trabalham com o menor aprendiz, o prepará-lo melhor e bem, de enfrentar o mercado de trabalho. E, obviamente, ele vai para a escola, vai para a universidade mais tarde, sai do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós temos oportunidade de preparar melhor a criança e o adolescente para ser um cidadão e um profissional mais tarde, mais instruído e mais preparado. Mas ainda nós lutamos muito com o conceito e o preconceito de que a criança é muito protegida, é muito amparada, então ela deve ir para o trabalho cedo. Porque nós temos uma estrutura de trabalho no país ainda um pouco arcaica, onde a família precisa da criança e do adolescente trabalhando para ajudar na renda familiar, o que é um engano. Nós precisamos mudar esse contexto e estamos num processo de mudança, um pouco lento ainda, mas é um processo importante. Então o ECA veio para dar normatização, para dar ordem a tudo isso, para amparar a família, para amparar a criança e o adolescente no seu preparo e no seu desenvolvimento, né? O Silas aqui dentro da Associação Betel lida com um outro contexto, né, que seria importante ele dar uma visão, claro, para que a gente entenda o que está acontecendo. Silas. Na verdade, sim, como até foi falado sobre a criança, né, a importância da criança já estar sendo matriculada numa creche e ela ter toda essa base muito bem preparada, porque se isso não acontece, isso vai desencadear no quê? Um adolescente problemático. Então, se lá no início da vida dela, nos primeiros anos de vida, aí ela vai ter a fase dela inicial da pré-escola, do ensino fundamental. Se isso não for muito bem solidificado, e é o que acontece com o nosso dia a dia lá na Betel, aqueles adolescentes que nós atendemos, e não só lá, como outros lugares, a grande maioria não teve uma base, né? Não teve uma orientação. Assim, infelizmente, já são crianças e adolescentes vindas de famílias problemáticas, né? Onde tem problema com o pai, com a mãe, e aí ela se perde nesse caminho, né? E aí por isso que existe uma evasão escolar, já voltando para a questão da educação, uma evasão escolar muito grande, o menino não se interessa mais mesmo em estudar, e aí infelizmente ele acaba caindo para o lado ruim, né? Indo para a questão das drogas, do tráfico, do consumo, infelizmente. E também falando em relação ao trabalho, eu sou a favor, sim, de que existe essa lei, e a lei do menor aprendiz. Eu acho que isso deveria até ser mais intensificado, né? Nós mesmos agora na Betel fizemos uma parceria juntamente com o Instituto Federal, nós criamos um curso de instalações elétricas residenciais, formamos uma turma agora, e para esses meninos de 15, a partir dos 15 anos, para estar ensinando uma profissão para ele. Porque, de repente, se ele não tem interesse até de estar na escola, como ele já se perdeu, ele não foi criado, né, essa vontade, ele não foi induzido, ele não foi ensinado. Então, como que ele já se perdeu nesse caminho aí? Então, vamos ensiná-lo uma profissão. Praticamente, a entidade, ela substitui até o dia a dia do familiar, né? Que responde até a próxima pergunta que eu acho que vai fazer para o Valci, que é a prática do crime. Se a criança não tiver o seu ambiente, uma ocupação, uma participação, ela vai para o outro lado, porque as pessoas querem, no meu tempo. O meu tempo é hoje.
Entendeu? Se eu fosse aplicar para o meu filho o que eu fazia no meu tempo, que até meus 18 anos, assim como o Valci também trabalhava como feirante e tal, mas a gente tem que evoluir, a gente tem que se adaptar ao nosso tempo, nós temos que viver o tempo no momento, né? E aí senão leva os nossos adolescentes à prática de crime e aí tem uma pena, por exemplo, a Associação Betel e outras coisas mais, mas ainda bem que lá tem psicólogo, que é feito um tratamento, assistente social, existe uma tentativa, até como você mesmo sempre lutou por esse curso aí, né? Fazendo esse curso agora. Mas eu digo, se esse menino fosse trabalhado lá no passado, talvez não precisaria desse trabalho. E aí vem o que nós estamos batalhando, a sua destinação do seu imposto para fazer com uma entidade como a sua e todas as outras possam praticar esse trabalho que às vezes a família não pode realizar. Sim, eu queria aproveitar o gancho do capitão e comentar com o Valci a questão da violência, dos crimes, né? A gente sabe que é uma discussão também em todo o país, porque infelizmente nos deparamos hoje em dia, principalmente nos grandes centros, vou usar como exemplo aqui o Rio de Janeiro, a gente vê esses traficantes que acabam utilizando adolescentes na prática de crimes, porque sabem que até então os adolescentes, as crianças não são... Aqui em Tupã também tem isso. Mas a gente está usando como exemplo o Rio, porque a gente vê muito no Rio isso aí. É um ícone, né? Mas infelizmente esses criminosos utilizam as crianças, adolescentes na prática do crime, porque sabem que há um resguardo nesse sentido na criança ou adolescente. Mas infelizmente é uma realidade, né? Crianças jovens com idade aí a partir de 14, até em alguns casos até mais novos, conhecendo a vida do crime. Inclusive, uma outra discussão também é a questão da maioridade penal, né, que também é um assunto que é debatido amplamente nessa questão. O que diz o Estatuto, também a sua opinião sobre essa questão também da maioridade penal? Porque, como eu disse, infelizmente nos deparamos todo dia nos telejornais, adolescentes cometendo crimes, jovens, crianças, e realmente situações, crimes que acabam chocando toda a sociedade. Olha, com raras exceções destes fatos, desses episódios que você cita, em regra geral, o jovem, a criança ou adolescente envolvido já no crime, precocemente, no tráfico, precocemente, crianças inclusive, com raras exceções, ela provém de um meio ambiental, econômico, psicológico da estrutura familiar em desordem. Nós temos os casos raros de jovens, adolescentes, de famílias bem estruturadas e organizadas que vão para esse caminho também, mas sim, é uma exceção à regra. Em regra geral está presente a desestrutura familiar, social, que infelizmente é proveniente de uma ordem social discriminativa, preconceituosa, de carências sociais, né, materiais muito grandes, onde uma parcela da sociedade vive muito bem do ponto de vista social e material e a outra vive muito mal. Então tudo isso é fomento, premissa para que a criança, não tendo suporte na sociedade, não tendo amparo, como o Silas disse, não tendo oportunidade de ter corrigido a rota lá atrás, nos seus primórdios da infância, não teve o suporte da sociedade, ela, em desavença com tudo isso, em desvantagem, melhor dizendo, com tudo isso, ela vai procurar uma sobrevivência. E como o Estado é ausente, muitas vezes, nesse contexto, o crime assume, o tráfico assume. Eu conversava ainda hoje de manhã na clínica com uma situação, com uma pessoa, em que entre o uso de drogas que ela fazia e o tráfico lá em cima, no meio tem o crime e a prostituição. E o menor, como a gente diria, a criança e adolescente, que é vítima, ela é vítima. Então, ela se envolve em tudo isso e como ela está numa fase de desenvolvimento e de formação, esse processo de vivência dela passa a ser, entre aspas, normal para ela. Porque é o que ela tem, é o meio que ela vive. Aí entra aquelas discussões, baixar a maioridade penal para penalizar mais a criança e o adolescente, e é polêmico, é complexo. Por isso que ainda nós não conseguimos achar o meio termo nas discussões da lei, da legalidade disso, porque há os que são a favor
e há os que são contra, e há a questão do processo de desenvolvimento, de crescimento, amadurecimento dessa criança e desse adolescente, que muitas vezes é vítima da própria sociedade, em regra geral. Então, nós estamos ainda num conflito de buscar uma solução para isso. Eu, pessoalmente, enquanto indivíduo, enquanto entendimento das coisas, não adotaria, neste momento do país, a baixa da maioridade, por causa da nossa estrutura social. Nos países que a gente tem visto aí fora, mais organizados, mais estruturados, como nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns setores, a criança ela é imputável a partir dos 16 anos. Ela vai sofrer a penalidade rigorosa da lei pelo crime praticado. Mas nós estamos falando de um outro contexto social, político, econômico, na Suécia, na Suíça, na Holanda. Nós estamos falando de outro contexto. O Brasil ainda não está amadurecido e preparado nas suas políticas sociais e na sua legalidade para baixar essa maioridade. Essa é a minha opinião. Há quem vá divergir e é natural que haja essa divergência. Mas o ECA também prevê as punições para a criança que pratica o crime, que vai desde a advertência até a punição propriamente da imputabilidade da lei. Mas são casos muito específicos, muito claros, muito bem discutidos, porque se você penaliza o adolescente, por exemplo, que roubou, quebrou um vidro de um carro lá para tirar o som, nós sabemos que isso não é devido, mas por que aquele adolescente fez aquilo? O que o motivou? O que está por trás da sua realidade socioeconômica, familiar? Nós temos que analisar tudo isso. Então hoje os juízes, os promotores analisam isso com habilidades, né, com propriedades. Eu participei recentemente de uma discussão na cidade de Rancharia, junto ao promotor e junto à juíza, da penalidade que se aplicaria a 2 menores infratores naquele momento. O promotor, por sua vez, queria a imputabilidade dos adolescentes, pela reincidência do fato. A juíza, por sua vez, agiu com bom senso e discernimento na lei, não permitindo naquele momento que eles fossem encaminhados à casa de recuperação, que seria a antiga FEBEM, que é hoje as Fundações Casa. Porque ela entendeu que aquele momento seria muito mais prejudicial àqueles 2 adolescentes, nas penas alternativas, do que enviá-los à Fundação Casa, porque eles vivenciariam um ambiente inapropriado já para a sua realidade. Então, cada caso tem que ser analisado com critério, com bom senso, com muito rigor, para você não piorar a condição daqueles 2 infratores naquele momento, né, chamado menor infrator. Né? Mas há casos em que o menor infrator é punido. Então, você veja a complexidade daquilo que nós estamos avaliando aqui, que daria um contexto de um programa inteiro. Com certeza. Para a gente avaliar. Mas é preciso, acima de tudo, bom senso e discernimento para a gente não cometer um erro maior e impunir excessivamente. E na educação existe uma regra que a gente nunca pode aplicar o castigo maior do que o crime. O castigo nunca pode ser maior do que o tamanho do crime, porque aí eu perco de vista o processo educativo e de regeneração daquela criança, daquele adolescente, e vamos dizer assim, o castigo é muito grave, muito severo, e você perde de vista a correção. Isso vale para os pais, isso vale para a escola, isso vale para a sociedade como um todo. A Abetel faz um trabalho meritório porque ela tenta corrigir o rumo de um caminho que já está quase que, em alguns casos, né, Silas, até perdido. Né? Então, quando a gente fala em doação de valores da sociedade para as entidades, olha a importância que esse valor vai ter, olha o valor, né, social, profissional que a Abetel consegue quando ela profissionaliza o menor. É fundamental, é essencial. Então, nós estamos fazendo aqui um apelo a você, grande, né, de joelhos, eu diria. Doe o seu dinheiro do imposto de renda, não deixe para o governo federal. Esse dinheiro vai evaporar na corrupção. Com certeza. Ele vai sumir dos cofres públicos e ele teria um imenso bem aqui dentro do município. É o que nós queremos falar agora, na sequência da sua orientação. Eu vou aproveitar o gancho e, já que estamos aí na reta final do programa, eu queria que você explicasse, então, quais são os critérios, as condições, as formas para que as pessoas, a pessoa física, a pessoa jurídica, possa, né, doar esse imposto de renda, né, os prazos que temos aí, me parece que até o final do mês, mas eu queria que você confirmasse essa informação, e os benefícios que essa doação, você já falou durante todo o programa, mas a importância, como disse o capitão, essa ajuda, esse valor que é aguardado com ansiedade durante todo o ano nessas entidades que realizam esse trabalho aqui em Tupã.
Eu queria dizer, antes de tudo, que o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente tem um papel fundamental, essencial e primordial na arrecadação desses valores. O Conselho deve trabalhar o ano todo, o ano inteiro, junto à sociedade, junto às entidades, instruindo a entidade, orientando a entidade a conversar com o contribuinte, com os familiares, com as pessoas, com as empresas, para que no final do ano, na hora de declarar o imposto de renda, é uma coisa simples. Você que é pessoa física que tem que recolher imposto de renda na fonte, né? Você deve dinheiro para o governo, vamos dizer assim, neste momento, entra lá no campo de doações, é simples, na hora que você está formulando o seu imposto de renda, se você não sabe se é o seu contador, se é o seu escritório de contabilidade que faz isso, peça para que eles entrem no campo específico do formulário do imposto de renda para doar. Você pode doar até 6% do valor que você deve. Nesse momento agora, em que nós vamos entrar já no imposto de renda a partir de janeiro, até abril, até 30 de abril, você pode já declarar no seu imposto de renda os valores destinados. E você doa esse valor para o fundo, que é um fundo da infância, da adolescência e da criança, que é o fundo, a gente chama de FIA, né? Que é onde você vai designar, direcionar o dinheiro. Você não precisa, como contribuinte físico, você não pode, na verdade, especificar o dinheiro para a entidade tal ou qual. Você doa para o fundo. E no fundo, o fundo sabe o que fazer, o quanto doar para as entidades, né, proporcionalmente, de acordo com os critérios e com os tipos de trabalho que ela realiza dentro da instituição, aquele seu 1%, vamos dizer, perdão, até 6% do valor devido. Se você deve lá para o governo lá 20 mil reais, um percentual desse dinheiro você vai doar na hora da declaração do imposto de renda, que vai para o fundo. Se você é empresário, você pode doar até 1% do seu patrimônio, do seu balanço, né, patrimonial líquido para o fundo. São valores substanciais. Nós temos algumas empresas em Tupã que todo ano doam 20, 30, 40 mil reais para o fundo. A empresa ela pode direcionar para a entidade se ela quiser. A empresa tal lá, ela quer doar 20 mil reais para a Associação Betel, por exemplo. Ela pode, na hora da declaração do imposto de renda, no caso o empresário, de designar a instituição ou a entidade que ela quer doar o dinheiro. Isso tudo o seu contador de empresa sabe, o cara que faz o seu balanço, né, o profissional que faz o seu balanço patrimonial, ele sabe como doar, qual o valor e para quem ele queira. Já a pessoa física, ela não pode direcionar o dinheiro para a entidade, ela direciona para o fundo. E o fundo, nas suas reuniões, ele vai distribuir de acordo com os critérios que nós temos hoje, que quando no Conselho da Criança, Silas, o Capitão Neves, né, o amigo Rogério, advogado que é conselheiro, também nos auxiliou grandemente a definir os 3 critérios, que é a atenção básica, a atenção especial e a atenção médio, grande e porte, né, média complexidade, baixa e alta complexidade hoje, de destinar valores maiores e menores de acordo com essa natureza da instituição. Isso já é um problema do Conselho da Criança. Mas você, contribuinte, né, tenha a sensibilidade, tenha a consciência, né, que nos ouviu falar tudo que falamos aqui hoje, de doar esse dinheiro. Não deixe o dinheiro ir para Brasília. Não deixe, porque hoje nós não confiamos no Executivo e no Legislativo, lá em cima, no andar de cima, que é o federal, para devolver esse dinheiro para o município, infelizmente. Nós não somos, infelizmente, desculpe, nesse momento um país sério, nós não temos a grande maioria do parlamento sério, com o olhar voltado para a necessidade dos municípios. Então, deixa o dinheiro aqui. Como você falou, né? Às vezes a pessoa não quer doar. Vai doar, não vai doar, vai para a corrupção. Como você falou mesmo aí. Então, aí tem que ficar implorando para um deputado destinar uma emenda que não é emenda. Esse dinheiro é nosso, então nós temos a oportunidade, como você está falando aqui. Exigir o que é de direito, já é direito. Já é direito, né? Tem que ser naturalmente distribuído. E eu diria mais, eu apelo ao governo municipal de Tupã, ao prefeito, que por bom senso e por olhar valoroso para a criança e adolescente, coloque uma verba no orçamento do município. Nós não precisamos ir lá bater na porta do prefeito e exigir isso. É absurdo. Ele, prefeito, de qualquer município, nós estamos falando do nosso, deveria já ter estabelecido um valor anual no seu orçamento para o Conselho da Criança, que por sua vez faria o rateio adequado
porque ele sabe direito aonde é preciso ter ou não o valor. Então, eu apelo aqui ao prefeito Ricardo Raimundo que faça uma emenda, já que o orçamento está pronto, né, já foi votado, já está definido, mas nada impede de ele mandar uma emenda para a Câmara e a Câmara, por sensibilidade, também aprovar um valor anual para ser rateado entre as entidades através do Conselho da Criança. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Hoje falamos um pouco sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, essa questão que realmente é importante para todos nós. Também falamos sobre esse momento, no fim de ano agora, onde você pode doar o seu imposto de renda, o percentual do imposto de renda, tanto a pessoa física como jurídica, né, para esse trabalho tão importante que as entidades realizam aqui em Tupã. Então participe, importante esse relato e esse desabafo, na verdade, né, de todos nós aqui, onde realmente sabemos, né, que infelizmente se a gente deixar esse dinheiro embora, não volta, né, vai ser diluído, né, nessas coisas que a gente acompanha nos telejornais, nessa vergonha, né, que é a questão da corrupção no país. Então, se você puder, deixe esse dinheiro aqui, destine. A pessoa jurídica, ela pode, no caso, escolher, né, a entidade, né, já pode destinar para uma entidade, uma entidade específica, e a pessoa física pode doar para o fundo, e esse fundo estará, né, dividindo esse dinheiro dentro dos critérios que foram apresentados pelo nosso amigo Valci Silva. Bom, eu queria abrir para as considerações finais e agradecer a presença do Valci Silva, né, sempre colaborando, sempre presente aqui na TV Câmara, tratando de assuntos relevantes. Ele que é psicólogo e também foi membro por diversos anos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Você, obrigado pela presença. Fique à vontade também para as considerações finais. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço esse espaço novamente e eu apelo, né, eu faço um apelo a você que vai nos assistir, que está nos assistindo, em ter um olhar, né, de atenção e cuidado para o nosso município. Você é um contribuinte da sociedade, você é ativo no seu trabalho, na sua empresa, né? Você, pessoa física, a entidade também, né, nesse sentido, que todos trabalhemos, né, na direção de nós ampliarmos a arrecadação de valores. Nós temos aí, nós perdemos valores sem exagero nenhum anualmente. Se todos nós fizéssemos um trabalho de consciência, de envolvimento da parte de todos, nós conseguiríamos reter dentro do município mais de R$1 milhão. Sem exagero, sem estar enganado naquilo que eu estou apresentando em termos de valores. Nós conseguimos muito mais de R$1 milhão se todos os contribuintes da cidade de Tupã, as empresas de Tupã, né, tivessem a sensibilidade, a oportunidade de fazer a doação, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, o nosso apelo é que você olhe melhor para o município. Você vive aqui, você mora aqui, você usufrui dos recursos do município. Então, você deve contribuir com o município, né? Na hora de você declarar, use lá o espaço da declaração de doações, seja você empresário, seja você contribuinte físico, para doar aquilo que você está recolhendo naturalmente de imposto de renda. Nós precisamos mudar o conceito, né, de mandar o nosso dinheiro embora. Vamos deixar o dinheiro aqui. Você pode fazer isso. Então eu apelo para você. Eu agradeço a presença de todos, do capitão, do Silas, pela oportunidade de aqui novamente estarmos, né, apelando a você. É um apelo, né, no sentido mesmo de pedir que você tenha essa sensibilidade. E deixo você aqui um grande abraço, né, uma oportunidade rica da gente estar aqui, mas por favor, faça a sua parte. Silas, também obrigado pela presença aqui no programa Pontos de Vista, a convite do vereador Capitão Neves, você representando aqui uma importante entidade que realiza um trabalho muito sério aqui em Tupã. E como nós dissemos, vocês sabem da importância desse recurso, desse dinheiro. Fique à vontade também para convidar a população para que participe e ajude nesse momento tão delicado da nossa economia, onde todo recurso é muito bem-vindo. Sim, claro, eu acho que o que o Valci disse já não tem mais o que dizer, porque ele foi bem enfático e, claro, e falou muito bem. Fica mais um lamento nosso, até tratando da Betel, às vezes a sociedade nos vê até com uma forma preconceituosa, por questão do nosso atendimento a ser um menor infrator. Então, eu gostaria até que quebrasse, né, essa visão
por parte de alguns, né? E nos ajudasse mais, né? Porque já ouvimos gente falar assim, coloca lá menor infrator, bandidinho, vocês estão passando a mão na cabeça de... E não é bem assim, porque as pessoas não conhecem de fato, né? O que é que acontece ali. Então, mas fica também aqui o meu pedido para a questão dessas doações. Até uma vez eu fiz uma brincadeira, não tem nada a ver com a doação do Imposto de Renda, mas estava falando sobre o criança esperando, né? Tanta criança sem esperança no nosso município, né? Então, em vez de você doar para a Rede Globo, doe para as entidades que atendem crianças de Tupã, né? A gente fez essa brincadeira e jogamos até no Facebook, até surtiu um pouco de efeito. Mas é isso, eu quero agradecer, obrigado também, mais uma vez, pelo convite, e também, especialmente pelo Capitão Neves, por esse trabalho que ele tem feito, essa parceria, ele tem andado juntamente com as entidades, essa questão das políticas sociais, da área social, a gente sabe que ele leva, não só essa, mas essa também ele leva com bastante seriedade, e também agradeço pelas explicações do Valci aqui, que foi bastante esclarecedoras. Obrigado, Silas. Capitão, parabéns pela iniciativa, um programa explicando o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, Adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial esse momento onde estamos conclamando, pedindo à população para que realmente destine um percentual do seu imposto de renda junto às entidades aqui de Tupã. O senhor já participou do Conselho, sabe da importância, trabalha pelas causas sociais aqui na cidade, então, com certeza, dando a oportunidade para que o Valci e o Silas falem um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido, essa prestação de contas e, como eu disse, convidando, conclamando, apelando à população para que participem, doem, ajudem as entidades aqui de Tupã. Olha, primeiramente quero agradecer ao nosso amigo Valci por estar aqui, prestando esse esclarecimento, fazendo esse apelo. Nós trouxemos o Silas, que já foi presidente do Comas, já participa do Comas, está na área social, é um trabalho muito importante. Convido aquelas pessoas que têm alguma dúvida, que vai conhecer a Associação BT, vai na Casa Brace, vai na PAI, vai na ONG, tem várias entidades, né? A gente tem procurado, a gente como vereador não tem usado o microfone para ficar reclamando. Nós corrigimos, por exemplo, até o amigo falou de zerar as creches, né? Recebemos o governo com 12 milhões, pagamos os 12 milhões, recebemos com quase 600 vagas, já está quase zerado, isso em um ano, o outro ficou em 4 anos, né? Então, é feito um trabalho de clareza. Também até esse fundo já é antigo, que o Valci, desde a época do CMDCA, a gente tem cobrado o prefeito junto ao orçamento também. É que a gente não fica falando, mas como ele falou, tem que dar o retorno, que a gente fica cobrando para que o prefeito faça, porque os outros também que tinham não fizeram nada, né? Então, a administração tem um ano e está procurando fazer a parte. Então, trazer vocês aqui é uma forma de fazer esse trabalho legal, porque praticamente ano passado, nós quando for fazer a destinação desses recursos para as entidades, sabe quanto é que foi? Se eu não me engano, acho que foi em torno de 76 mil reais. O Valci falou 1 milhão. São 924 que estão jogando por aí na corrupção, no dinheiro sem recurso, porque a pessoa não quer doar, porque vai dar isso, vai dar... Meu amigo, se você tem dúvida, procure uma instituição, faça essa doação. Você imaginou se ano que vem nós pudermos doar 1 milhão para as entidades começam o ano, tem uns problemas aí que é meio difícil para se sustentar, para vivenciar, e esse dinheiro que você faz da doação do imposto de renda é fundamental para a sua participação. E se você tem dúvida, mas eu quero doar, não quer aparecer, não tem problema. A Câmara Municipal, da qual fazemos parte, para aqueles que podemos dizer muito obrigado, nós apresentamos um projeto de lei onde foi instituído um certificado à empresa amiga da criança e benemérita amiga da criança. Para aqueles que querem receber, muito obrigado. Para aqueles que não querem, não tem problema. Faça a sua doação, faça a sua destinação, que nós estamos juntos aqui, todos nós juntos, porque a responsabilidade não é só das entidades assistenciais, é de todo cidadão. E não precisa fazer doação aqui de Tupã. Pode ser de São Paulo, Rio Grande do Norte, Manaus, tal. É só entrar no computador, como o Valci explicou, e faça, e nós estaremos juntos colaborando, fiscalizando para que o dinheiro seja entregue à entidade, e a entidade respire e possa fazer como o nosso amigo Silas. Nós estamos aqui como representando o povo de Tupã, levando a informação, e fico muito alegre pela a maneira como o nosso amigo Valci falou, como o nosso amigo Silas falou, e também pelo
nosso homem aqui, o Glaucio aqui, o homem da comunicação, nós estamos levando essa informação para que haja, em 2018, as entidades comecem com o pé direito e nós juntos trabalhando pelo povo de Tupã. Chegamos ao final do programa Ponto de Vista, agradecendo a sua audiência. Hoje recebemos o vereador Capitão Neves, também o Valci Silva, psicólogo e ex-membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Silas Gomes Duarte, coordenador da Associação Betel, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho que é realizado pelas entidades, em especial sobre a restituição do imposto de renda às entidades aqui de Tupã. Nós agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais.